3, 2, 1. Fala, seus nerd gospel. Eu sou o João Marcon. Eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. MJCast? MJverso. Ah, moleque, foi massa de eu começar assim. Mais um pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Tá feliz, João? Tô feliz. Sabadão de manhã, você gosta, né? E hoje o tema é sensacional. Hoje acordamos mais cedo. Mais cedo pra revisitar o tema desse episódio. Vocês já sabem quem tá aqui com a gente hoje e a gente tá muito feliz, né? Porque... primeiramente, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com mais alguém. No final a gente vai pensar numa hashtag. Eu acho que a hashtag de hoje vai estar, né, quase que pronta durante o episódio, mas o Fiozeiro e o Arthur vão pensar ali para ajudar a fazer o MJCast chegar mais longe. O MJverso, vamos falar o que é isso, mas acima de tudo para a palavra do Senhor chegar mais longe. Nós estamos muito felizes por quê? Porque a gente sempre tem falado, né? Vamos fazer novos projetos aqui no MJCast. Trabalhar menos, né? Nossa meta, entendeu? A cada um mês. E teve ano que a gente terminou o ano falando, ano que vem vai ter coisa nova, não sei o quê. E nada. E agora, sim, graças a Deus tá saindo do papel. Hoje, oficialmente, a gente starta um projeto que é o MJverso, né? Que nosso convidado vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, basicamente, a gente vai ter um braço dentro do MJCast para falar sobre cultura pop, né? Filmes, livros e o que esses assuntos, né, se relacionam com o evangelho, com a mensagem de Cristo. E hoje, como podem colocar ideias que transformam a nossa sociedade pro bem ou pro mal. E eu creio que hoje a gente vai começar com tudo, né? Com o pé direito, porque esse filme de hoje a gente vai começar do começo, da origem. Da origem, né? Pega a mensagem. E agradecer o Fiozeiro e Arthur que estão aí atrás das câmeras. E vamos pedir a vinheta? Vai fazer a vinheta padrão? Nesse aqui vai, né, Fiozeiro? Depois a gente pensa em uma específica para o MJverso. Então, João, chama o que você gosta de chamar. Se é que o Fiuza tá gravando, chama a vinheta aí pra nós. Não sei se esse episódio vai sair depois dessa resenha, mas acho que vai sair antes. Então vocês vão entender por que o João falou isso. Depois a gente vai falar no episódio com o nosso outro convidado. Mas é isso aí, galera. Agradecer nossos patrocinadores, gente boa. Se você vai fazer seu grupo de crescimento, PG, ajuntamento de crente aí, melhor lugar pra você pedir seu salgado é no Gente Boa. Cara, salgados excelentes. Tem salgados fritos, assados, combo, refrigerante. Então, pensou em ajuntamento, festa infantil. Vou ter uma, sei lá, PG. Você teve PG ontem, né, João? PG ontem. Então, você vai fazer seu PG aí, cara, precisa pedir salgado. Vai no Gente Boa, demais, fala com o Neto, fala com o Rafa, com a Aline lá, que eles vão preparar um material top pra você. João, quem mais? Sign Logos Comunicação Visual. Se você quer transformar aí o retrofit dessa fachada, agora eu vou lembrar todas. Quiser transformar aí a sua fachada, hoje em dia é impossível ter uma empresa aí bem posicionada no mercado, sem uma boa fachada, sem carros das frotas dos carros envelopados, sem uma comunicação visual externa e interna. Então, se você quiser impulsionar o seu negócio aí, a parte física do seu negócio, é a Sign Logos que vai te ajudar. É isso aí. E por último, mas não menos importante, Instituto de Teologia Cetro, nossos parceiros do Cetro, Tiagão. Cara, tem apoiado a MJCast demais. E a gente tem tido um intercâmbio aí com a nossa igreja e o Instituto Cetro sensacional. Professores daqui. Deus Vivo. A Igreja Deus Vivo, que é uma igreja parceira nossa. Convidou, né? Em homenagem ao Tiagão, estou ajeitando meu cabelo. Seu cabelo, Tiagão, o topete mais bonito do Brasil. 24 horas ajeitando o cabelo. Então, assim, se você quiser fazer a teologia num lugar que faz arder o seu coração, você não vai esfriar, vai no Cetro, fala com o Thiago, que você vai aprender demais ali com professores capacitados e, acima de tudo, centrados no Evangelho, né? Nossa. É uma teologia pastoral, né, ministerial, que você vai aprender ali para você exercer na sua igreja local. Nossa ideia não, né? A ideia do Cetro, e nossa ideia também, né? Não é que você faça teologia para ser aquele cara chatão, né? Para ficar achando que você sabe tudo. Não. É para você ser uma bênção na sua igreja local. Então, você tem esse intuito, quer fazer teologia, quer se aprofundar mais na Bíblia, o Cetro é o melhor lugar para você fazer isso. Feito o jabá, né, João? Vamos apresentar o nosso convidado aí. Bora. Pode apresentar? Vai. Uma palma de salvas para ele, Thiago Lisboa. Tiagão, seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, aqui, gente. Né, mano? Primo do Raik, né? Primo, é verdade. A gente falou a primeira vez sem saber, né? E realmente é primo. Terceira vez aqui no MJCast, agora verso, né, Thiago? Acho que segunda. Segunda? No MJCast, segunda. Segunda vez no MJCast. A primeira é verdade. Já foi meio temática, né? Foi, não. Já começou. Verdade. A origem talvez esteja aí. É verdade. A origem desse quadro. Você não tava, né, João? Você tava com o pé quebrado. Tava de atestado. A Bárbara que tava com a gente aqui. Era a origem do universo, literalmente. É verdade, nós falamos sobre Avatar, né? Avatar 2. Então começou ali mesmo, Thiagão. Começou ali. A gente tava conversando, o Thiagão é um cara brabo de cultura pop e tal. O Luizão também falou. E hoje nós estamos aqui no primeiro episódio oficial do MJverso, que é esse braço do MJCast aí. E, Thiago,
não sei se quiser se apresentar pra galera. Afinal, você vai ser o host desse projeto aí. A gente vai estar. Apresenta a ideia junto A gente que é convidado, na verdade, hoje aí, né? Então, manda bala aí. Eu sou o Thiago, marido da Lília, pai da Alicia, da Pietra e da Antonella. Estamos aí na igreja sei lá há quanto tempo, né? Já faz um tempo. Nascido na igreja, nascido e criado. E esse projeto é bacana, assim, né? Às vezes Deus conduz e a gente não percebe, né? Mas eu acho que não teria algo melhor para a gente introduzir esse tema do que isso, né? Esse filme que a gente vai falar hoje, vocês já viram o que tem uma frase muito impactante e até o Cleverson usou ano passado, no curso do Casados para Sempre, essa frase numa aula, que é a seguinte: o que é mais contagioso? Um parasita? Um vírus? Uma bactéria? O que é mais resistente? E ele vai responder: é uma ideia. Então, assim, a gente está cercado por ideias, cercado por vendedores de ideias e o tempo todo tentando incutir isso na nossa mente, né? E a gente não tem como se esconder disso hoje mais. Houve um tempo que a gente se escondeu, né? Houve um tempo que a gente, como crente, a gente falou: não, a gente não vai participar disso, a gente se divide. Isso aqui é mundo, isso aqui é igreja. Sim. Hoje é praticamente impossível a gente viver nessa dualidade. Sim. Só que aí a gente também não pode achar que vamos absorver tudo de qualquer jeito, é só entretenimento, pronto, e acabou. Então é um projeto que eu acho que é bastante importante para que a gente consiga fazer essa análise cultural, né? Uma exegese cultural, em que a gente consiga entender quais as ideias que determinados produtos culturais estão tentando passar para a gente e também que a gente consiga dialogar com o outro, dialogar com quem está lá fora. Porque a gente vê, inclusive, Paulo fazendo isso, né? Em Atenas, né? A gente tem na Bíblia lá que Paulo lia os gregos, Paulo entendia a cultura ali do tempo e ele pôde falar: olha, vocês têm uma estátua ali, né? Que é para um Deus desconhecido. Então, eu conheço esse Deus, eu vou falar para vocês quem é. Então, ele tinha um ponto de contato. Se a gente não conseguir ter esse ponto de contato, dificilmente as pessoas vão ouvir o que a gente está falando, né? A gente não vai ter, entre aspas, um lugar de fala ali para dialogar com a galera, né? E a gente tinha uma percepção, ou a gente tinha, não, sempre teve, de que ideias não têm um poder suficiente para transformar a realidade. Mas hoje a gente vê que toda a nossa realidade, que a gente se encontra agora, nesse tempo, no século XXI, ela é toda transformada por causa de uma ideia, né? Por causa de ideias que mudaram completamente o conceito da existência. Quer dizer, as ideias se materializaram. De fato, tempo, né? E Jesus sempre, né, falou isso, né? Da importância do poder das palavras, né? E é legal a gente ver que também, né? Nós somos um povo que era o povo do livro, né? Sim. Nós somos o povo do livro, né? O crente sempre foi o povo do livro, inclusive numa época em que a maior parte do país era analfabeta, né? Muita gente aprendeu na igreja a ler para ler a Bíblia, né? Verdade. A minha avó aprendeu a ler para ler a Bíblia. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente, que nós somos um povo que sempre foi intelectual de um certo ponto de vista. Nós não somos um povo falhou aqui. Essa não vai sair. Agora que você errou, nós não vai conseguir. Já plantou lá. Mas enfim, nós não somos um povo contra esse tipo de coisa. Na verdade, nós somos esse povo, porque Deus nos deu um livro. Sim. Né? E esse livro, ele não é um livro como um código, ele não é um códex, né? Ele não deu pra gente lá, olha, faça isso, faça aquilo outro. É um livro cheio de histórias, porque histórias são poderosas, né? E Jesus ensinava através de histórias, parábolas, que significavam alguma coisa além daquilo que ele estava falando, ou seja... ideia que ele queria transmitir. Sim. Ou seja, então é isso que... O que Jesus estava fazendo ali era, como ele mesmo faz a parábola, era plantar sementes, né? Sementes. E no filme, como é que é o nome do bonitão? O DiCaprio? O DiCaprio. É Kobe, né? Kobe. Ele fala assim, a semente plantada na mente desse homem irá se transformar em uma ideia. Então, Jesus estava soltando sementes. E ele conta a palavra das sementes, né? Ó, a gente lança uma semente num solo fértil, num solo bom, um solo que vai crescer e vai ter espinhos. E de fato, essa semente que ele está falando é o evangelho, né? Então, o evangelho é a ideia das ideias, com né? certeza. E o evangelho está presente em tudo. A gente tem que ter essa noção que a maior parte das histórias que a gente conta histórias que fazem sucesso, elas têm alguma coisa ali do evangelho que traz o coração das pessoas, né? Queda, redenção. Exatamente. Eclesiastes vai dizer pra gente que o coração do homem Deus plantou
a eternidade, a semente, de novo, verdade. né? A origem ali. Então, assim, nós gostamos dessas histórias. Sim. Que traz redenção. E aí, desde a história mais simples, a história do super-herói, a gente estava falando em off ali, né? Então, assim, a gente gosta de ver o mal sendo derrotado. A gente quer ver o mal sendo derrotado. A gente quer ver o bem triunfando. Né? A gente quer ver, por exemplo, quem merece ser punido. A gente tem isso plantado na gente. Então, a história da queda, a história da redenção, a gente tem isso plantado. E aí a gente tem que estar atento, né? Com os olhos, com as lentes do evangelho, para que a gente leia essas coisas, a gente interprete, a gente assista e saiba que tem sempre uma ideia tentando ser transmitida. Às vezes não tão boa, né? Sim. Mas às vezes sempre vai ter um ponto de contato. Sim. Isso é importante. Sempre a gente vai ter um ponto de contato. Porque se é uma história muito maluca, muito nonsense, normalmente ela não faz sucesso. Não vai pegar, né? A pessoa vai se sentir alheia àquilo, né? Não faz sentido, né? Eu não sei se vocês viram, até saindo um pouco da nossa pauta, mas aquele filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Sim, sim, é um filme maluco, oriental, né? Oriental, né? Bem... Assim, tem alguns pontos legais, mas assim, a história como uma narrativa é meio incoerente, você não consegue, né? Se conectar com aquela história, né? Por isso que ele fala que nenhuma ideia é simples quando tem que ser implantada na cabeça de alguém, porque tem que ter um detalhamento todo específico. Tem. Eu vejo falar isso também, até o Peter do Nerd, que é um canal que eu acompanho bastante, cultura pop, aí falando, tipo, quando o filme tem muita marmelada, por exemplo, Velozes e Furiosos, que perdeu a mão ainda ao longo do não sei que ponto. Tipo, você tá assistindo, aí tem um negócio que é muito absurdo, que, tipo assim, beleza, quando você vai assistir um filme que você sabe que é absurdo, você já tá com, né, meio preparado. Agora, tipo, sei lá, um carro tá ali e vai pro espaço. Aí você fala, pô, isso aí não tem como. Aí você Nossa, descola... essa hora eu falei, mano, eu não paguei pra entrar nesse filme. Do filme, aí já era. Pra você voltar é difícil, né, cara? A gente tem uma suspensão da descrença, né? Descrença, isso mesmo. Você tem até um limite que você fala, não, até aqui eu vou. Aí passou daqui. É por isso que eu não... com todo respeito, o pessoal vai me crucificar aí, mas é por isso que eu não gosto de Marvel, por exemplo. Porque eu gosto dessa questão da realidade. Então, por isso que a gente vai falar, não sei se pode falar, que a gente já gravou lá com... Spoiler. Spoiler, que a gente já gravou o... Interestelar. E o que eu mais gosto é que, por mais que fuja da realidade, tem toda uma explicação pra que chegue naquilo, entendeu? Meio científico e lógico. Mas é igual também, falando já de um outro spoiler, Senhor dos Anéis, né? Sim, é totalmente ficcional. Universo, a gente gravou também, outro spoiler. Só que outro spoiler também. Já sua camisa já tá dando esse... É um easter egg. O Tolkien, ele cria um universo e aí dentro desse universo ele entre aspas, obedece aquilo que ele criou, né? Então O Tolkien é um mestre em fazer esse tipo de coisa, de criar um universo inteiro onde existem regras próprias, mas que o universo obedece aquilo. Isso, ele não cria o ex machina, né? De chegar e resolver aquilo ali de uma coisa que... E as histórias deles, todas as histórias do Tolkien, se você for olhar, você vai ver que tem uma outra história, uma outra história, uma outra história, uma outra história. Várias camadas ali, várias camadas. Então ele construi um universo inteiro coeso, o que faz que a gente fala, não, aqui eu aceito. Aqui eu aceito ter elfo, aqui eu aceito ter um hobbit, aqui eu aceito ter uma pessoa que vive 1000 anos. Então, assim, você aceita naquele universo, diferente do Velozes e Furiosos, né, que você deu. Não, falou, aqui é a vida real, tal, esses caras são muito bons pilotos, eles dirigem bem carro, mas daí o carro vai pro espaço. Começa a perder a mão. Mas, mano, pra mim, por isso que eu falo, quando entrou o multiverso na Marvel, pra mim acabou. O multiverso é meio que o ex-máquina da Marvel, porque, tipo assim, facilitou tudo, né? Tipo, tudo pode acontecer. Mas eu acho que tem a ver com a compra da Fox, da Sony também. Da Sony não comprou, né? Mas da Fox pra introduzir os outros heróis, não tinha muito se não tinha acabado a história, não tinha como explicar, não dá pra vender mais aí difícil também, né? Também. Como é que acaba o final lá, como é que ia fazer? Porque tinha, né, encerrados os ciclos ali daqueles heróis, aí como é que ia fazer novas histórias? Ficava difícil se não tivesse esse... E essa, não sei qual fase que tá, se é fase 5 ou fase 4 da Marvel, que eles estão falando, mas foi bem fraca, né? Tanto é que o Thunderbolts agora vem bem pra recuperar essa pegada mais... mas vamos ver, né, como que vai ser os próximos. Mas vamos pro tema, né, de hoje, né? Então aí, permeando ele. Tiagão, conduz esse papo de hoje, mano. A galera a gente já falou um pouquinho sobre qual filme a galera já viu na thumb aí também, mas fala sobre qual filme a gente vai falar hoje aqui, sobre o que ele fala, qual que é... Você tem como que é o termo que você usou lá?
High Concept? high concept do filme e tal. Então manda bala aí, a gente vai acompanhando. Então, esse filme é o filme A Origem, de 2010, do diretor Christopher Nolan. A gente fez 2 filmes e os 2 do Christopher Nolan. Pelo jeito a gente gosta desse diretor. O próximo é Tenet, né? Tenet é difícil, hein, Eu não cara? assisti também. Nossa. Esse eu assisti, mas eu não... Esse aí tem muita gente que gosta. Eu também não sei, Eu não gostei não tanto, curti mas muito, é não. legal sim. Mas então, A Origem, filme de 2010, conta uma história na primeira camada, né, que é o que a gente falou de high concept, de e se, né, porque toda o gênero da ficção científica, ele parte disso. E se fosse possível fazer determinada coisa, né? O Interestelar. E se nós pudéssemos encontrar uma outra galáxia com um planeta parecido com o nosso em que a gente pudesse viver. E aí, nesse aqui e se nós pudéssemos invadir sonhos de outras pessoas e roubar ideias ou implantar ideias. Esse é o plot do filme, né? E aí dentro do filme, como a gente encontra outras camadas, né? Sim. Tem uma meta-narrativa aí que é muito boa, que é o seguinte, ele vai contar pra gente como é que as ideias são originadas na nossa cabeça, né? Então, assim, os filmes normalmente fazem isso, né? Através de histórias. A maior parte das pessoas, quando vai, né, desarmada ali só pro entretenimento, ela fala, legal, é um filme de ficção científica que conta essa história. Mas, às vezes, ela não percebe que isso plantou nela... Alguma ideia ali. Uma sementinha. É verdade. Né? Uma ideia que é mais profunda que isso, né? E vai voltando ao filme, a gente pode falar aí durante o episódio dele mais completo, mas o plot seria esse, né? E aí eles vão lá, primeiro roubar a ideia de um empresário lá, grande. E aí Começa assim o filme, né? E esse empresário chama o Cobb, que é o personagem principal, a inserir uma ideia num concorrente dele que vai acabar com a empresa dele, né? Então, Pra ele destruir o próprio império. Né? para eles destruir o império lá, o monopólio, Verdade, a empresa de energia, né? E aí ele fala se é possível ou não inserir, porque roubar a ideia eles sabem que eles conseguem, mas Já é o meio que inserir fácil no plantar. filme ali, né? e plantar seria possível? E aí a gente começa essa jornada junto com o Kobe lá, E né? a princípio o parceiro dele fala que não é, não né? dá. De cara falou que não dá. Aí só pra avisar, acho que nem precisava, o filme de 2010, mas galera, esse episódio Spoiler. contém muitos spoilers. Então se Todos você ainda não os spoilers. assistiu A Origem e você não gosta de spoiler, vai assistir o filme primeiro, depois você volta. Agora se você não liga, assiste aqui, depois vai assistir o filme, que vai ser mais legal ainda. Mais legal. Né? Nem precisava falar, né? Filme de 2010, mas né, sempre tem alguém que vai comentar. spoiler. Ele não é um filme tão difícil de entender, né? Eu acho que tem alguns filmes que são mais complexos. Você não se perde tanto, né? Não, tem uma Só- confusão só ali da qual camada Que eles estão, que eles né? estão, né? Às vezes tem um som, pra contextualizar, às vezes tem um sonho que eles estão dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. Tem várias camadas de sonho ali Sim, dentro. é verdade. Então, às vezes, fica meio confuso só essa parte. Se assim. você não presta muita atenção, você se perde. Tipo, foi tomar água e voltou, você não Já sabe. é onde qual você tá. sonho que ele tá, né? Se você não vê o peão ali rodando e caindo, você não sabe se tá sonhando ou não. Então, e aí o bacana do desenvolvimento dessa história é mostrar pra gente, eu acho que o ponto principal do filme que ele vai tocar é pra gente discernir o que é real ou não. Né? O que é a realidade? Essa é uma pergunta que vários filósofos já tentaram responder, né? É uma pergunta difícil. O que é a realidade? Verdade. Eu não tenho essa resposta pra dar. Nem eu. Eu sei o que é a verdade. Agora o que é a realidade. Realidade, né? 1 Coríntios 4,18. Vocês conseguem abrir aí enquanto a gente vai conversando? Claro. Se não me engano, vai falar sobre isso. Que as coisas que a gente vê... por isso que eu pedi pra vocês abrirem, porque eu não vou lembrar o texto. É do espelho? Não, as coisas que a gente vê não são... 7? 4,18. 2 Coríntios 4,18. Acho que é isso. Vamos ver. 2 Coríntios 4,18? As coisas que a gente... No entanto... é segundo, né? Ah, sim. Assim fixamos... primeiro. É esse? É isso aí? Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que... Não, perdão. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, o que é a realidade? É o que a gente vê ou o que a gente não vê? É a que a gente não vê que é eterno, né? Exatamente. Platão fala que uma realidade é a sombra das coisas reais, né? Platão- O que a gente vê é a sombra das o coisas. Platão vai dizer isso, né? No No inteligível, mito das cavernas, no mito da caverna vai dizer isso, né? Eles estão olhando para sombras. E a nossa vida aqui é uma vida cheia de sombra e que existe uma realidade transcendental que essa sim é o mundo das ideias, né? A gente não é platonista, mas assim, a Bíblia vai dizer que existe um mundo eterno que é mais real que esse. Sim. O Lewis é bacana, ele fala isso num livro, que Jesus, né,
ele nos evangelhos vai dizer que depois de ressuscitado, às vezes ele passava pelas paredes, né? Sim. E aí, assim, a impressão que a gente tem, às vezes, inclusive imbuída muito pela nossa cultura, né, pelos produtos culturais, Que de que era um fantasma. De que era um fantasma, né? Tipo assim, era um corpo sem matéria. sem matéria, e aí ele podia atravessar as coisas. Material. Ou seja, ele era menos real do que a nossa realidade. É isso o que a nossa cultura vai dizer, como se fosse um fantasma, né? E o Lewis vai dizer não. O Lewis fala assim, não, muito pelo contrário. Ele era de uma materialidade muito mais densa do que a nossa. E a nossa realidade seria fumaça para ele. Por isso ele atravessava as coisas. Então, assim, quem será que está certo nessa, né, nessa discussão? E né? como o cristianismo, em relação ao platonismo, né? Porque, de maneira pejorativa, Nietzsche vai falar que o cristianismo é platonismo para pobre, no caso, né? Mas tem essa questão realmente da ideia, né? Nós vivemos por um mundo ideal, né? Por um mundo vindouro. Então a gente vive com essa semente que foi plantada, que se transformou numa ideia e que molda toda a nossa existência por causa da ideia que foi plantada no nosso coração. Só que essa ideia vindoura, o Jesus mesmo já vai dizer que tinha iniciado ali, né? É real aqui, o reino estava presente. Então, assim, tem o já e o ainda não. Ainda não está completo, mas a gente já experimenta algumas coisas aqui do reino, né? A gente já experimenta essa realidade, não é né? totalmente platônico. A gente já experimenta através do amor ao próximo, né? A gente já experimenta através de várias coisas. Inclusive, a gente pode olhar o que era a nossa sociedade antes do cristianismo e o que é agora, né? Do respeito que a gente tinha pelas mulheres, de como a criança era tratada, de como a pessoa com alguma deficiência física era tratado, como era um mundo muito mais injusto, né? E que não. E hoje isso foi absorvido por ideologias. A gente vai falar isso, né? Então, assim, as ideologias cooptaram o que o cristianismo plantou lá, né? 2000 anos atrás. E assim, é um reino e é uma parte gloriosa que o reino mostra já. Fala, olha que bonito que a gente pode, né, ser. Olha que bacana, né? A mulher, ela tem o mesmo valor do homem, né? Então, o pobre, assim, né? o pobre tem o mesmo valor do rico, né? Uma vida vale a mesma coisa. A gente não tem essa distinção. E isso lá nos 2 milênios atrás, era impensável, né? Quando o João Batista pergunta para Jesus, né, se ele realmente era o Messias, ele vai responder entre os cegos estão vendo, os coxos estão andando, mas os pobres estão sendo alcançados. Quer dizer, como que isso pode ser? Na nossa realidade, é normal os pobres serem alcançados, tem vários projetos sociais e tal. Mas para chocar João, os pobres estão sendo alcançados, para ele era uma coisa que chocou ele para entender que Jesus era Cristo. Sim. Então os pobres eram completamente marginalizados, né? Sem nenhuma compaixão, né? E a gente vê hoje isso, o poder de uma ideia, né? Sim. O poder de uma ideia. E é uma ideia que é a ideia das ideias, é o evangelho, né? Mas como isso transformou o nosso mundo, né? Sim. O nosso mundo de como ele é hoje, né? E hoje muita gente olha, vai dizer assim, não, mas isso a gente deve, por exemplo, o respeito às mulheres, a igualdade das mulheres em vários sentidos, isso a gente deve ao feminismo. Opa, não tinha feminismo 2000 anos atrás. Essa ideia foi cooptada. Sim. Né? Essa ideia foi absorvida. Mas, apropriada, de certa Apropriada, exatamente. Mas não era isso. O respeito ao pobre. Né? A beleza. Isso aí é as causas sociais. Isso aí é o movimento da esquerda. Que não tinha esquerda há 2000 anos atrás. Não dessa forma que a gente entende hoje. Né? Mas você percebe como que a materialização de uma ideia, ela sempre é trabalhada na origem dessa ideia, tipo, da onde veio. Onde surgiu, então, né? sempre é trabalhada a origem da ideia. Então, a gente tem uma ideia de levar a mulher, trazer um novo nível para a mulher, um novo patamar, para que ela se sinta igual. Mas a origem da ideia que foi transformada na mente da mulher ou da pessoa que está na ideologia, né? Então, ela acha que a origem vem dos movimentos. Mas a origem está... Sim, geralmente é isso. E aí a gente observa isso. O Tim Keller vai dizer que, por exemplo, toda a nossa sociedade hoje, que é baseada em direitos humanos, né, a dignidade da pessoa humana, que é o que baseia tudo isso que a gente está falando, né, de várias classes que são afetadas, só é possível se a gente acredita no cristianismo, no Deus do cristianismo. Sim. Senão não faz nem menor sentido isso. Código moral, né? As universidades. Não faz o menor sentido. Né? Então, assim, da onde vem essa ideia? E aí é muito... assim, a gente consegue perceber muito fácil que aí
Dizem que filho feio não tem pai, né? Então, ninguém quer as coisas ruins, né? Sim. Mas aí, essa ideia que gerou esses frutos, todo mundo quer abraçar. Quer abraçar. Não, essa ideia é minha. Igual eu falei, não, essa ideia é do feminismo. Não, essa ideia é da esquerda. Essa ideia é do conservadorismo, por exemplo, também. Que às vezes tem as pautas relevantes cooptar, ali. né? Então, mas não, essas ideias partiram de Cristo, né? Que não tem uma ideologia ali. Sim. Ali é o evangelho, né? Se a gente a gente não pode considerar o evangelho como uma ideologia, né? O evangelho tem uma ideia, mas a gente não pode considerar que ele é o pai de nenhuma dessas ideologias. Essas ideologias todas beberam dali e hoje algumas querem dizer que não tem nenhuma relação com isso e querem colher só os frutos, né? Sim. Então, assim, o bacana desse filme, voltando ao filme em questão, é mostrar isso, né? De onde surgiram determinadas ideias, né? Quem implantou essa ideia primeiro, né? Até a gente estava discutindo o nome aqui em off, né? Sim, é verdade. Que em inglês é inception, né? Que é a inserção, que é o que eles estão tentando fazer na maior parte do enredo ali, inserir uma ideia na cabeça do empresário. Mas em português eles deram o título de A Origem, né? Que parece até melhor. Porque assim, eles vão dizer que a ideia tem que ser... Uma ideia ela tem que ser tornada tão simples a ponto da pessoa não identificar de que não foi ela mesma que pensou aquilo. Ela jamais se tornar real na cabeça da pessoa se ela não achar que foi uma ideia dela mesma. Uma alta ideia. E aí a gente comentou como as ideologias fazem isso hoje, né? Então, assim, quando vem uma ideia totalitarista aí, vai falar, nossa, olha só como eu era oprimido por determinado setor, olha só como... E eu não percebia, né? Como eu não percebi um isso. inimigo em comum, né? Inimigo em comum, totalitarista é um inimigo comum que a gente... A gente viu isso na Alemanha. Nossa, é verdade, olha só os judeus, eles estão roubando todo o nosso dinheiro, todo mundo aqui é pobre, eles são ricos. Olha, como a gente nunca percebeu isso, né? Então, assim, ela tenta plantar uma noção de que você já sabia daquilo. Você... Só não tinha percebido. Só não tinha percebido, né? E isso vai para todas as ideologias que a gente for levar. E vai ser, né? A gente falou do feminismo também. Olha como a mulher sempre foi oprimida, né? e utilizada pelos homens. Então, assim, veja né, em quantos pontos da história é isso. Então, será que é isso mesmo, né? E eu acho engraçado que quando eles estão bolando o plano para introduzir essa ideia na mente do empresário, ele fala assim que não é possível acessar o subconsciente se não for pelas emoções. Então, todas essas ideias totalitaristas, ela parte de um pressuposto emocional. Sim. Então, você está sendo diminuída, você está sendo abusado, agredido, né? Que não deixa de ser uma realidade. O problema é que você pega a realidade e você... Reduz. Você escraviza essa realidade ao seu favor. Né? Exatamente. Então, e assim, a gente, falando das ideias que o Evangelho planta na gente, né? O Evangelho planta na gente pensando aí amor, perdão, eternidade, né? Como a gente tinha falado. Então, todas essas coisas são plantadas e geram esses frutos, né? Que a gente conversou. E assim, é bacana mostrar como o Evangelho... E aí, voltando ao que a gente falou agora. Como o Evangelho é simples, né? Sim. De certa maneira, qualquer pessoa pode entender o Evangelho porque ele é uma ideia muito simples. Se a gente for traduzir lá em criação, queda, redenção, a gente consegue explicar para qualquer pessoa, por maior que seja... o plano da salvação, as cores, né? Tanto é que explica... Exatamente. Então, a gente pode explicar para a pessoa mais simples, uma criança, a gente consegue explicar. Por outro lado, quem consegue entender o Evangelho completamente? Não. Né? Aquela música do Diante do Trono, né? Grande, tão grande. Sim. Alto, fundo, profundo. Mas... Ele é acessível e ao mesmo tempo ele é misterioso, né? Isso é incrível, né? Porque quando você sabe que Jesus veio e morreu por você, é uma ideia simples, mas quando diz que ele estava morto desde a fundação do mundo, você já fica, mas entrevo, né? Tem gente... Então tudo foi um plano, tudo foi um... E aí entra o mal na história. Aí começa a complicar, né? E aí, até mostrando isso também, levando para um outro lado, a gente falou das ideologias, a gente também, hoje, com rede social principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com marketing. Sim. Marketing é uma ferramenta, todo mundo precisa, a gente, né, as pessoas precisam trabalhar, enfim, faz parte. Só que assim, como é que o marketing trabalha essa questão de ideia com a gente? Eles plantam... A ideia do marketing é plantar alguma emoção para que você compre. Sim. Né? É isca, né? Exatamente. Então, assim, vai plantar que você precisa de determinado produto para ser feliz.
para ser aceito, para se sentir mais bonito. Sim. Então, assim, ele é uma série de gatilhos mentais para que você plante essa ideia na tua cabeça que você precisa daquilo para determinada coisa e aí sim você compre. Sim. E faz parte do jogo. Só que assim, a gente tem que ter uma noção... Discernimento de que isso está acontecendo para a gente não se tornar escravo do consumismo. Sim. Né? Até eu fiz publicidade, né? Então tinha uma aula, acho que era redação publicitária, que falava que basicamente, sendo bem reducionista assim, né? Mas ela tinha que criar no consumidor a percepção de que ele necessitava daquilo. Mesmo ele nem sabendo, entendeu? Então, tipo assim, pra ele viver, ele precisa daquilo ali. Mesmo ele não sabia que precisava. Nunca soube que precisava. Mas daquilo, ele precisa a partir de agora que ele conheceu, né? Então, por exemplo, a Havaiana, todo mundo usa. Pô, todo mundo usa, menos eu. Então, né, vou ter que ter também. Ou seja, aceitação. Né? Se eu não usar Havaianas, ninguém vai me querer nesse grupo. Entendeu? Então, é isso que vem. Não é o produto em si, né? Não é a qualidade intrínseca. O iPhone, por exemplo, aceitação, status, né? Então, por mais que a câmera seja excelente. Faz parte do jogo, né? Não tem... É que assim, se você for ver, atributo é fácil de copiar. A gente tem, branding pensa muito nisso. Alguém pode ir lá e copiar. Claro, tem a questão de tecnologia, né, e tal, que para compartilhar, mas basicamente dá para copiar. Só que uma ideia, uma mensagem, um afeto, você não copia, né? Então, por exemplo, Coca-Cola, beleza, tem a Pepsi ali e tal, mas, cara, Coca-Cola é Coca-Cola. Quem que vai copiar? Às vezes o sabor é até igual ou melhor, mas, cara, é Coca-Cola, né? Tem então, como. Tem todo um conceito, tá lá no nosso subconsciente o Papai Noel aparecendo de quando a gente era papel criança. Não é de azul, né? Vermelhinho quando era criança. Não é de azul, Papai Noel. Tira o Papai Noel de azul que estranho. Nada a ver. Tá aí um bom marketing pra concorrência, né? Fazer mas eu acho que não pega. Não pega. Já tá no imaginário, né? Já, então, mas além do produto. E é o que você falou, é o papel do marketing, da publicidade, né, cara? Faz parte, é o que você falou, a gente só precisa ter de fato a noção, o discernimento, né? A Bíblia vai mandar a gente discernir, né? A gente andar sempre atento para a gente não ser engolido por essa cultura, seja a cultura pop, seja a cultura do marketing, né? Porque, assim, de fato, a gente vive numa sociedade consumista, a gente não tem... Sim. Né? Sim. E o que é isso, no final das contas? É uma espécie de redenção. Entendeu? A pessoa ela acha que todos os problemas dela vão ser resolvidos se ela comprar determinada coisa. E não vai. O problema é que é uma mentira. Vai aumentando o vazio. Vai aumentar o vazio. E assim, para qualquer nível de renda, né? Então, desde a pessoa que comprar Havaiana, a pessoa que vai comprar uma Porsche. Entendeu? Nossa, se eu comprar uma Porsche agora, todo mundo vai gostar de mim, eu vou ser bem aceito, não sei o quê, todo mundo vai ver que eu sou rico. Será, cara? Será que vai resolver os problemas do teu coração? Né? Esses dias eu tava vendo... Eu não lembro quem falando que teve muito problema. Acho que foi o Igor do... 3K? Do Igor do Flow. Falando que, assim, muita gente começa a ter problema quando começa a ganhar muito dinheiro. Porque eles pensam que, assim, a hora que eu tiver muito dinheiro, não vou ter mais problema. E aí, ele vê que tem, né? Então, a hora que eu tiver muito dinheiro, meus problemas acabaram. E aí, a pessoa tem muito dinheiro, ela vê que não. Ela continua com problemas. O dinheiro não resolve, não é a solução, né? Então, assim, esse é o ponto, né? O ponto não está no problema do marketing querer vender. Faz parte, todo mundo precisa vender, né? Mas de quem está do outro lado da moeda, entender que aquilo ali não é a solução para os problemas dela. Não é tudo que ela precisa, né? Porque a realização do sonho, ela é o fim da última esperança, né? A esperança de ser inteiro. Quando você chega lá e o sonho está realizado e você continua pela metade, o cara buga. Fala, peraí, eu projetei minha vida tudo nisso, para ser inteiro. E agora eu realizei o sonho e percebi que continuo pela metade. E isso, às vezes, assim, é um negócio que acaba com a pessoa. É Salomão puro, né? Eclesiastes brabo, né? Até que no final, pelo menos no final, ele entendeu, né? Tema a Deus e obedecer seus mandamentos. Só tem outro jeito. Imagina, né? O Salomão, plantei tudo quanto é coisa, observei os animais, construí, ou seja, o cara foi tudo. O cara foi engenheiro, agrônomo, casou com 1000 mulheres, Então, ele teve tudo que a sociedade hoje prega, né, cara? Ele busca, ele tem tudo. Rico, absurdamente rico. E como não há nada de novo no sol, a gente continua debaixo do sol, a gente continua buscando correndo atrás das mesmas coisas. E aqui eu acho que a gente precisa fazer um parêntese no que se refere a marketing em relação a Cristo e ao Evangelho, porque
Cristo, quando você lê o Evangelho, ele não segue nenhuma técnica de marketing. Então, todas as construções ali, elas foram feitas, por exemplo, mulheres como testemunhas e vários outros exemplos, contra o marketing. E como antes de Cristo já morreram várias pessoas se dizendo Cristo pelo Império Romano, a gente chega à conclusão que a única coisa que fez com que essa história realmente vingasse, porque eles viram Cristo ressurreto. Que era real, né? Porque o marketing é péssimo e a história é uma repetição do que já tinha acontecido antes. Vários homens dizendo Cristo já tinham juntado um grupo e morrido na mão do Império Romano. Quer dizer, então, apenas as 500 testemunhas que viram Jesus ressurreto são o que fazem o cristianismo ser o que é. Então, sem a ressurreição... Não, e ninguém morre, ninguém é torturado por uma ideia falsa, né? Falsa, cara, Na verdade, acho que nem por uma ideia verdadeira, a não ser que se você veja uma coisa espetacularmente, assim, que muda completamente, né? Porque assim, por que os discípulos dos outros que morreram antes exatamente. Não permaneceram? Exatamente. Porque é uma coisa assim, é muito difícil alguém conte uma mentira e insista nisso a ponto de ser torturado, ser levado à morte, né? Muito tipo das piores mortes horríveis que pudessem, eles levaram essa história adiante, então não é marketing, né? E tantos, né? Se fosse cara enganado, beleza, agora tantos, né? Não faz sentido. Um ou outro sempre é possível, né? Mas tantos... Mas legal. E aí, assim, outra coisa... cheguei num ponto aqui que eu lembrei da gente falar sobre o high concept, né? E como os filmes, os livros, tudo esse tipo de coisa também, a gente falou do marketing, mas todos esses produtos culturais, eles também tentam convencer a gente de algum problema e que esse problema pode ser resolvido através de alguma solução. Certo. E como isso é feito, né? Primeiro, através dessa questão do high concept, que é esse conceito mais alto, né? A gente fala da primeira camada. Primeira camada, né? ali, Então, assim, primeira camada é a ideia sendo simplificada a ponto de qualquer um entender, inclusive uma criança. Né? E aí, isso é válido, por exemplo, para a gente... quem tem criança em casa, igual eu, fica muito esperto com um produto cultural para criança, né? Com desenho, com série, etc, né? Porque normalmente, nem sempre, mas normalmente, eles estão tentando incluir algum tipo de ideologia nesse produto, né? Principalmente nos nossos tempos. Se você olhar um pouco mais atrás, os desenhos eram um pouco mais simples. Sim. Né? O Tom e Jerry era um gato tentando pegar um rato. Enfim, o tempo todo. Corrida maluca. Né? Alguém querendo ganhar. Sempre a mesma coisa. Mas de uns tempos pra cá, a gente vê que a indústria infantil, ela começou a colocar ideais ali dentro, né? E de uns tempos pra cá, assim... eu tô sendo meio reducionista, porque a gente já tinha um pouco disso lá nos anos 30 e 40 com a Disney com os filmes, né? Sim. O Tolkien mesmo, ele sempre disse que ele nunca queria que a Disney tocasse nas obras dele. Porque eles dão uma alterada no sentido do que... Dão uma simplificada, né? Eles pegavam os contos, por exemplo, dos irmãos Grimm lá e dão uma simplificada, davam uma moral da história, mas às vezes a moral da história não estava naquele conto. Não era o que realmente... Então, um cara que tinha uma obra um pouco... que sabia o que ele estava querendo dizer ali, ele não queria que a Disney mexesse. A obra dele fosse tocada a esse ponto, né? Então, José Eurion estava certo. Mensagem subliminar. Então, de certo ponto, a mensagem subliminar que a gente, né, zoa hoje... Não é bem isso, né? Daquela questão. Tinha uns negócios meio loucos, né? Tinha umas pausas, imagem. Você botava ao contrário. Sexo, quando o bichinho joga lá no leão, parece sexo. Você botava ao contrário e tal. Você não consegue ler nem pausando, como é que seu subconsciente captou aquilo, né? Mas o pior é, de fato, as ideias que estão sendo inseridas nesses produtos culturais, né? Se você olhar, por exemplo... Atualmente, aí, vamos colocar aí de 20 anos, talvez seja mais, ou não vou ter o recorte certo, mas se você pega um modelo, por exemplo, onde normalmente, por exemplo, num desenho, a gente está até fugindo um pouco da pauta, mas enfim, um desenho, você pega ali a figura do Paterna, por exemplo. Normalmente o pai é um bobão. É pipa. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele está perdido, né? Enfim, a mãe é um pouquinho mais esperto, mas também ninguém tem autoridade, e a criança normalmente... Que manja tudo. É que sabe tudo, é que resolve tudo, é ela que sabe.
né? Dora Aventureira. Cara, isso pra mim, agora você falando, eu nunca tinha preparado pra pensar, mas é muito nítido em Os Padrinhos Mágicos, por exemplo. Não, mas Os pais do são time vários. são muito nada a ver, mano. São. Né? Totalmente alucinados, né, cara? E ele é o... E tem outro, e ele é desenrolado e os padrinhos. Quer dizer, existem algumas vozes que estão além do seu Esse pai e aí sua não mãe. é da minha época, eu não assisti isso. mas depois você vê tipo assim, assim, os pais deles são totalmente biruleibe. Então, os mas- Simpsons, então. Isso se repete em vários temas. E aí, normalmente, o personagem principal, que é a criança ali, são eles que vão resolver o problema. É ele que tem a solução, é ele que desobedece os pais. E assim, esse é um problema. Mas se você olhar com atenção, né, você vai junto enxergar com a criança os problemas que aquilo ali tem. E qual que é a solução? A solução é difícil, não é fácil. Porque a gente não pode simplesmente chegar e falar assim, você está proibido de assistir determinada coisa. Porque isso não pega. Primeira coisa, isso não pega. Na verdade, dá mais vontade de assistir. O filme vai falar lá um momento, como que você faz uma pessoa pensar numa coisa que ela não quer. Você fala assim, não pensa no elefante. Ele O que você pensou tá no pensando elefante. agora? É verdade. É exatamente isso com criança, né? Você vai chegar e falar assim, olha, você está proibido de assistir isso aqui e tal e tal. Talvez funcione por um determinado tempo. Talvez, no momento que você não estiver vendo, ela vai lá e assiste. É verdade. Né? Eu Ou- assisto Disney, por exemplo, hoje. Minha mãe, Dragon minha Ball, mãe lembra? falava que era proibido. Dragon Ball era o Sr. Satã. Sr. Aí na hora que a mãe passava ali, tava o Mr. Satan. E assim, por isso que eu falei que não é uma solução fácil, porque o ideal é que os pais estejam juntos na maior parte do tempo para conversar com os filhos a respeito do que está acontecendo ali. E dizer, olha, isso aqui não está correto, essa mensagem não é bem assim. Olha, o que acontece é assim, assim. A verdade é assim, assim. A Bíblia vai dizer pra gente que é assim, assim, assim. Olha, essa história me lembra uma outra. E é a hora que você conta uma história bíblica pra criança, Legal. né? Deuteronômio vai dizer que a gente, com as crianças, a gente tem que estar fazendo isso todo o tempo. Pelo caminho, sentando e tal. Então, é uma oportunidade de você expor pra uma criança verdades. A partir de coisas que não são tão verdades assim, são meia-verdades ou totalmente falsas. Igual falamos lá no começo, que captam talvez um pequeno trecho da verdade ali e totalmente transformam o que Sim, né? sim. E a forma de Jesus usar parábolas é porque ele estava lidando, querendo ou não, com um bando de criança na fé. Então, como as coisas do dia a dia ajudam a criança na didática de entender. A do filho pródigo mesmo, né? Pô, um filho, aí os caras já ficavam... O pai vai deixar ele levar, né, a renda, tipo, com ele em vida, né, a herança, cara. Aí já que as histórias mexem com a gente, né? As histórias mexem, a gente se identifica normalmente com algum personagem, e isso mexe com a gente. E Deus criou a gente assim, ele sabe disso, né? Sim. Tanto que por isso, você vê, a Bíblia, como a gente comentou, ele não é um livro, podia ser um livro assim, olha, Deus criou o mundo de tal forma, assim, assim, assado, foi desse jeito, foi assim, foi assado. Vocês não façam isso, não façam isso, não façam isso. Por outro lado, faça isso, faça... Não é assim. Não é assim. E como que você destrói uma história? Você tira o mistério. Então, se você desnudar tudo, não tem mais interesse pela história. Não tem mais interesse. Que é no caso dessa história aqui que a gente tá falando da origem. Pelo final que a gente vai ver, a gente segue a gente fica apaixonado pelo filme por isso. A discussão segue, Porque o né? mistério não acaba. Então, enquanto o mistério existe, ainda existe desejo pelo evangelho, pela história. Então, sempre vai ser misterioso. Até quando a gente chegar no céu, vai ter tão infinito Deus que vai ser sempre um mistério que a gente vai descobrir todos os dias. Né? Então, isso é uma coisa... E aí a gente pensando nessa questão das camadas, é bem isso, né? Então, assim, toda a história ela tem uma primeira camada, que é muito superficial. Fácil de assimilar. Todo mundo vai assimilar. Ela tem uma segunda, às vezes terceira, às vezes... Enfim, várias camadas que algumas pessoas vão entender aquilo, vão saber do que está se tratando, e muita gente não vai. Sim. Não vai. Que se baseia na referência da pessoa Isso, de mundo, né? mas aí é pior do que a questão que a gente falou né? Pior não. Ela altera alguma coisa dentro da pessoa, porque ela planta uma ideia diferente, por exemplo, da mensagem subliminar. Entendi. Que ninguém entendeu, ninguém viu, ninguém sabe. Enfim, tem que botar de trás para frente, né? Mas aí, assim, se você assiste uma coisa, por exemplo, igual a gente falou das crianças, que tem lá sempre uma figura paterna muito insegura, fazendo coisa errada, atrapalhado e tal... No final das contas, talvez a criança pense assim, meu pai também é assim? Porque se o pai da Peppa é assim, se os padrinhos mágicos são assim, enfim, será que meu pai também não é assim?
Será que ele não sabe do que ele tá falando? Será que minha mãe também não é assim? Será que ela não sabe do que ela tá falando? E isso acontece pra gente também adulto, né? Uma coisa que eu via muito, muito em voga, assim, no meu tempo de faculdade, né? Era o seguinte, a gente... os professores, eles botavam... Não sei se isso existe ainda, né? Mas a gente assistia alguns filmes para discutir determinados tempos, né? Faculdade de Direito. E aí, um dos temas era sobre, por exemplo, pena capital. Tá. Né? Pena de morte. E aí, como é que fazia isso? Essa discussão, eles levavam para um ponto de você assistir um filme. E, normalmente, esses filmes, o condenado era um condenado inocente. Sim. Assim, ó, 90% dos filmes são assim. Para dizer assim, ó, essa aqui é uma pena que não deveria existir. Né? Já está interpretado. Já está interpretado. E aí, assim, será que é assim mesmo? Será que a gente precisava refletir sobre isso? Sim. Mas aí a indústria hollywoodiana, ela já tem uma ideia sobre isso. Aí muito lá focado nos democratas de lá, no Partido Democrata e tal, enfim. Beleza, é uma ideia válida. Faz sentido os argumentos que eles estão falando, mas eles não estão mostrando o outro lado da história. E aí quem assiste muitos filmes desse, ele vai concluir isso. Fala, não, cara, eu sou contra. Sim. Mas por que você é contra? Não, porque pode acontecer de condenar um inocente. De fato, pode mesmo. Mas será que é só isso mesmo que acontece nesse tipo de coisa? Então, assim, esse é um exemplo, mas todas as histórias, elas têm um ponto que normalmente o escritor ou o diretor do filme, ele não gosta de alguma coisa na sociedade que ele quer alterar. Ele não gosta do status quo da sociedade. Sim. E ele quer alterar alguma coisa através de uma mensagem. Sempre tem um objetivo material de transformação real, né? Não existe nada 100% que não é isento, né? Não existe. Não existe. Não existe. Até a gente, quando, por exemplo, você vê estilos de pregações diferentes aqui na igreja. Porque a gente tem algumas coisas no mundo que a gente quer ver diferente. Sim. Entendeu? Então tem pastores que pregam mais sobre o batismo do Espírito Santo, tem pastores que pregam mais sobre a volta de Jesus, tem outros que pregam mais sobre os problemas cotidianos, outros pregam mais sobre os problemas psicológicos. Porque ele está ali colocando o ideal, a visão dele do mundo, que ele quer um mundo diferente daquilo. Isso em todas as profissões, né, vai ter esse tipo de relacionamento. Então, se a gente pensar bem, os filmes todos, eles estão tentando, não estão querendo só que a gente seja espectador e que a gente esteja ali para entretenimento. Isso aí é a primeira camada. Sim. As outras camadas querem, de fato, catequizar a gente. Eles querem mostrar pra gente o que é certo e o que é errado, né? E normalmente eles estão respondendo grandes questões. A gente pensa que é pouca coisa, mas não. Normalmente ele vai responder quem somos, quem é o ser humano. Pode ver. Sim. A gente vai ter muito isso em muitos filmes. Os da Marvel, bastante. Esse é um ponto que eu não gosto junto com o João aqui. Que é o seguinte... E aí não é só os filmes da Marvel, mas os filmes da Marvel mostram muito isso. Nós precisamos ter fé na humanidade. Nós precisamos ter fé no homem. Nós somos capazes de nos salvar. Nós somos bons intrinsecamente. Até no vilão existe bondade. Agora tá nisso, né? A gente tá transformando, justificando normalmente, né? O cara é mal, mas não era mal. Olha só, ele teve um trauma. Né? Ele teve um trauma. E ele pode virar o herói do filme a qualquer momento. Exatamente. Então, assim, são essas grandes perguntas normalmente que os filmes estão respondendo. Quem somos nós? Nós somos seres que precisam de salvação? De fato? Ou será que a salvação não está dentro da gente mesmo? Os filmes normalmente estão falando isso. Sim. E a maioria deles vai dizer que sim, que nós somos tudo que a gente precisa. E aí, assim, outras perguntas. Existe esperança? Muitos filmes vão responder isso. Existe esperança? Né? A gente pode acreditar em alguma coisa além disso aqui? Existe sentido na vida? Então, a gente tem que ficar muito esperto, porque às vezes a gente começa a absorver isso, assim, de maneira em banheira quente, né? Banho-maria, você vai sendo cozido dentro daquilo ali, sapo, né? E você não percebe. Dali um pouco você tá assim, você percebe, nossa, cara, mas eu tô com uma tristeza aqui, eu tô com alguma coisa aqui que eu não sei explicar de onde que vem, eu não sei por que isso me... Às vezes você tá consumindo tanta coisa que tá dizendo pra você assim, cara, não tem esperança. Cara, não tem esperança. Cara, você... A gente até falou do Thunderbolts antes, né? Tipo, cara, você tá sozinho. Cara, você tá sozinho. Esse mundo, não tem ninguém junto com você. Não tem ninguém. Ou, esse mundo aqui não faz sentido.
Isso aqui não faz sentido. Então, assim, são mensagens que vão alimentando a gente de lixo, né? A gente vai comendo lixo, de fato, né? Quando a gente não... E aí, qual que é a solução? Não vamos ver mais nada? Não vamos... A gente não tem como hoje no mundo tão interconectado, tão ligado, em que a nossa comunicação depende de rede social, a gente não consegue mais se desligar dessas mensagens. Você vai absorver esse tipo de coisa. Então, a gente precisa, de fato, discernir, né? A famosa cosmovisão, né? Precisa de cosmovisão para entender, falar, opa, não, legal, tô assistindo esse filme aqui, tem uma mensagem boa aqui, né? De que a gente precisa se superar, de que a gente não pode desistir, porque tem muito disso, né? A gente não pode desistir, a gente tem que melhorar, Rock Balboa, vou treinar, vou não sei o quê. Mas no final das contas a gente tem que entender, cara, mas não depende de mim. Sim. Se eu não tiver Cristo, não adianta tudo isso, não adianta eu treinar. Se eu não tiver Jesus na minha vida, nada se resolve, né? Esse objetivo que eu tenho, ele não é o objetivo final da minha vida, né? O meu alvo não é esse, meu alvo é maior do que isso. Então a gente tem que estar sempre, de fato, ligado, né? De fato, tentando entender e observar essas coisas para que a gente não caia nesse engodo, que é um engodo, né? E que leva... Quem não tem esse discernimento e quem é mais fácil de se convencer, ela não sabe nem porquê, como a gente falou, cozinhou igual um sapo lá. E ela se convence de coisas que ela nunca parou para pensar. O pior é isso, a pessoa nunca parou para pensar e ela se convenceu através disso. A interpretação dela vem por causa do filme. Eu vejo muito isso, até comentei com você, né, João? Inclusive é um filme que eu acho que dá pra gente falar sobre depois, que é Duna, né? Duna. Que ele vem, tipo, a narrativa muito parecida com Cristo, Sim. Messias. Só que a gente que tem... Cara, tem aquela hora que muda a chave que ele é o Cristo corrompido, né? Sim. Que ele vai pro lado da guerra e vai meter o pau mesmo, não tá nem vendo, ele é o né? Cristo que Da vai jihad, destruir o Império Romano no braço, porrada, né? no soco. Mas é um filme nervoso, né, cara? Não, muito. Produção fantástica. E em relação ao que você falou aí, que a gente entra na parte de a gente é cercado por ideias e por ideais, e daí a gente já não sabe mais qual é a realidade. E daí a gente entra no totem, né? No totem do filme, que é quando o personagem encontra uma peça que faz com que ele volte. Eu não sei se isso estava programado depois de falar. Eu tinha colocado aqui no próximo ponto. A gente entra nesse ponto, mas me dá a impressão de que nosso totem é um Cristo que foi levantado da terra na cruz, né? Então o texto fala, né? Ele foi levantado, a sua vergonha foi exposta como um totem. E Paulo vai dizer, permaneço com meus olhos fixos no alvo, no totem. Então, para saber se eu tô com a realidade na minha mão, se eu realmente... Não tô sonhando? Não tô sonhando o sonho de outras pessoas. Porque esses sonhos que a gente vive hoje, da ideologia do consumismo, não é simplesmente um conceito de vida, é uma ideologia. Assim como o comunismo, o consumismo é outra ideologia. É o outro lado da moeda. O outro lado da moeda. Então a gente vive numa ideologia que homens, assim como no filme, se reuniram e sentaram para planejar como seria o nosso mundo. Na corrida de rato, né? Isso é um planejamento, isso é uma coisa arquitetada. Os Illuminati. Os Illuminati. Né? Então ali os caras estão sentando eles sentam no filme para definir a realidade do personagem, do milionário que eles vão roubar. Quer dizer, isso acontece com a gente. Então como que a gente faz pra gente não ser levado pelos ideais? A gente precisa de um totem, né? Exatamente. Pode explicar esse totem. O totem no filme tem um que tem um dado viciado, né? Que ele tem ele não deixa ninguém tocar porque ele sabe o peso e tal. E o personagem principal lá, que é o Cobb, ele tem um peão, né? Que ele gira, quando esse peão não para de girar é porque ele tá num sonho. Quando para é porque ele tá na realidade. A menina, na hora que ela mostra o totem dela, aquela que ele chama, eu não tava... Era uma dama, tava distraído. O que era? É uma peça de xadrez. Eu acho que é uma peça de xadrez. Ela faz, né? Tá. E aí o bacana de trazer para nós, você falou, muito legal aí, né? Que nosso totem tem que ser Cristo, né? Assim, essa questão de realidade, de novo, né? O que é real. E aí esse nosso desejo por um lar, né? Esse senso de não pertencimento, né? Em Hebreus vai dizer que a gente vive aqui como estrangeiro. Então, assim, de novo, essa questão, a gente tem plantado a semente da eternidade no nosso coração. Então, assim, a gente sabe que aqui não é tudo, né? E aí a gente já olha para Cristo e lembra que para sair dessas cadeias, né? Dessas ilusões que os homens criaram, né? Seja as ideologias,
E aí tá um dos dois lados da moeda, socialismo, comunismo, capitalismo, todos os ismos, né, possíveis. Pra gente sair dessa ilusão mesmo, né? Olhando para Cristo, sabendo que aqui não é o nosso lar. Que aqui a gente não vai encontrar toda a nossa completude. Aqui a gente não vai encontrar a felicidade por completo. A gente não precisa nem ter essa esperança de achar que a gente vai ser completamente feliz aqui. Aqui o que a gente encontra, que a gente falou do reino, do já e ainda não, são amostras, vestígios, são vestígios do que virá. Né? Então, assim, a gente já tem um pedacinho do que vai ser, mas a gente não tem completo. Né? E aí é bacana saber também de lembrar, né, que no filme eles estão o tempo todo, quando eles estão em sonhos, dentro de sonhos, em falar, olha, a gente precisa ir para a camada de cima, a gente precisa ir para a camada de cima, a gente precisa ir para a camada de cima, a gente precisa ir para a superfície. Então, assim, de que esse nosso mundo aqui hoje, ele não é a superfície. Ele ainda tem muitas ilusões, né? Eles nos mostra um pedacinho da realidade, né? E esse nosso desejo por esse lar, esse nosso desejo por algo maior, é de fato essa questão de saber que existe uma realidade para além da nossa. Sim. Uma realidade que virá, né? Eu tava procurando aqui, Tiagão, que o Lewis também tem uma frase que eu confesso que eu nunca tinha visto o trecho completo, né? Que é basicamente isso. Que ele fala assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Eu sempre tinha visto até aqui, mas aí ele continua. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm como propósito satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, temos de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas e, por outro, jamais confundi-lo com outra coisa da qual eles não passam de um tipo de cópia, eco ou imagem. O Lewis é legal, né? Ele tem eu não sei se é do mesmo livro, mas ele tem uma outra figura, né? Uma outra analogia que ele faz, que é o seguinte, que nós, quando a gente se contenta com os prazeres daqui, né, da terra, que Deus nos deu de fato para que a gente aproveite mesmo, que sirva para que a gente saiba que tem, igual ele falou, né? Além, né? Algo mais, né? Mas que quando a gente fica, por exemplo, viciado em algum desses prazeres aqui, ou que a gente fica querendo só esses prazeres, ou seja, se a gente quer só o que o dinheiro pode nos dar, só o que todas essas benesses diferentes desses prazeres mesmo, só o hedonismo aqui material pode nos dar, ele fala que nós somos como crianças que não querem ir para a praia quando o adulto chama porque não conhece e se contentam em brincar na calçada com um bolinho de lama. Nossa. Então é a figura que ele usa, né? Sim. Então, assim, de fato é isso, né? Se a gente se prende só a essas coisas aqui, a gente perde muito da realidade de fato que virá, né? E... o homem, para Paulo, o mais miserável dos homens é aquele que se contenta com o que tem aqui, com o que nós temos aqui, né? E o legal é que, assim, esse é um filme que, de novo, traz essas reflexões. Ele tem uma metanarrativa, né? Ele mostra pra gente, assim, olha... assim, é uma ousadia do diretor fazer isso, de certo ponto, mostrar nessas camadas pra gente, assim, olha, será que o que vocês estão vivendo é a realidade? É um questionamento que ele deixa ali, né? E daí você sai do filme... Eu vim duvidando de tudo, de lá até aqui, né? Tentando achar um totem pra poder... Aí, mano, você fala, velho, você vê as pessoas passando, você fala... Se olhar pra você, já era. Porque, igual a gente falou sentado ali, qual que é a referência quando ele senta com o milionário e fala assim... Ou quando ele tá ensinando a menina lá no começo, no primeiro sonho compartilhado que eles têm, mas como é que eu vou saber que eu tô sonhando? Ele falou assim, lembra como você chegou aqui? Você lembra como começou o sonho? Você lembra como começou o sonho? E você aí sentado no seu lugar agora. Você lembra como que começou a sua vida? Você lembra como você veio parar aqui? Então, muito provavelmente, você está numa simulação. Sinto muito informar. Matrix, a mãe mudada. Não, e o legal aí do filme, né? Do plot final, o spoiler dos spoilers, é que, igual o João falou, o Marcão falou, é um filme que fica ainda a discussão, porque ele deixou um final... dos mais legais, aberto, né? Então, assim, a gente tem alguns indicativos de que... Porque no final, assim, se você olhar bem, a primeira camada é essa história da inserção da ideia
naquela pessoa, mas a camada de fato que importa é a jornada do Kobe. Da né? mulher dele e tal, né? E aí a jornada dele fica o questionamento assim, será que todo esse filme era de fato a realidade ali daquele mundo, ou a gente está dentro de um filme, de um sonho do Kobe, né? Fica o questionamento. E aí a gente tem elementos para acreditar que sim, e elementos para acreditar que não, né? Pra deixar a dúvida no nosso coração, não só se... A dúvida aí não é só se ele tá sonhando. O diretor quer falar, será que você também não tá sonhando? Exatamente. Ele nunca vai responder. Não, e assim, ó, eu comentei também nos offs aqui. Primeira vez que eu só tinha visto uma vez esse filme. A primeira vez, e eu tinha essa sensação até agora, era que era a realidade. Que de fato ele acordou e viu as crianças dele e tal. A primeira vez que eu vi o filme, eu interpretei dessa maneira. Agora eu já interpretei diferente. Porque tem muitos, eu acho que tem mais elementos, na minha percepção, posso estar enganado, mais elementos de que ele tá dormindo no final do que ele tá acordou. O que nos convence é ele ver o rosto dos filhos, né? Falando, não, agora ele viu o rosto das crianças, então tá acordado. Mas tem um monte de outras coisas que... Por exemplo, um fato que eu não tinha percebido da primeira vez que eu assisti também, que faz muito tempo, que o peão não era dele, né? Era da totem esposa dela, né? Então, assim, vai que toda vez que parou, não sabe, né? Vai que não era ele realmente. Pois é. Fora isso, quando todos vão acordando das camadas dos sonhos, eles passam pelos degraus, né? Sim. Sai da van, aí vem pra aquele... um elevador, aí vai lá pra neve e tal, vai subindo, né? Ele não. Ele acorda no avião direto. Ele sai lá da praia e acorda no avião. Então, ficou meio estranho isso, né? Não mostrou ele indo de... E essa, a psicologia fala sobre a teoria... Não sei se já ouviram, mas a teoria da cebola. Que o ser humano é como uma cebola cheia de camadas... E você precisa ir retirando as camadas para encontrar o núcleo. Então pode ser realmente que todas essas camadas seja só a mente do Kobe e a gente tá dentro da mente dele. O filme é... Um filme que eu tenho isso, que eu, pelo menos, tipo assim, eu acho que foi a única pessoa que eu... Até deu mais um pra entrar na lista, é Aventuras de Pi. Ah, legal também. Cara, porque assim... Mais uma discussão sobre o que é real, né? O que é real. Porque desde a primeira vez que eu assisti, eu tive uma percepção que todo mundo que eu converso nunca teve. Que, por exemplo, né, que o final... Eu vou dar spoiler, também é velho, né? Que se não assistiu Aventuras de Pi, vai assistir. Mas lá que tem ele que fica no bote com os animais lá, né? Que basicamente depois a interpretação é que ele criou os animais e que eram pessoas, né? Só que aí, tipo assim, uma coisa que me pega no filme é que no relato, quando escreve lá que ele contou, tem certinho que era animal. Então eu falo, cara, será que era... Pra mim, entendo que eram animais mesmo, entendeu? E as pessoas acreditaram. E aí ele fala dessa outra narrativa, mas que não foi. E aí todo mundo acha que não, realmente eram pessoas personificadas nos animais, né? É que esse filme explica no final, né? Ele se explica, né? Era isso, aí acaba convencendo. Mas pode ser sim, com certeza. Mas é legal, eu gosto de filmes que deixam o final em aberto, assim, né? Mantém o mistério, né? Uma crítica que eu sempre fico reclamando com a minha mãe, que ela assiste série turca, sabe? Aquelas coisas, aqueles romances... Né? Eu falo, mãe, você tem que assistir uns negócios que você fica depois eu não quero pensar. Tem gente que não gosta, chegar né? em casa e quero relaxar. Falei, tá bom. É que tem hora que você quer também assistir um filmezinho assim, só pra dar uma... comfort, né? Você acredita que eu não consigo, velho? Não consigo mais. Mano. Cara, tem uma coisa que é um negócio assim de conforto, assim, que não quero pensar na vida, quero só descansar e tal. The Office. The Office. Eu lembro que você falou. Assisti só que dá uma vergonha ali. Modern Family. O meu engraçado que... Friends. Eu assisto Friends. Eu assisto Modern Family, eu acho bem... É uma imitação, uma cópia ali. Sim. Do The Office, tem a quebra da quarta parede lá, que ele fica olhando pra câmera igual, assim. Mas é bom pra distrair mesmo. Que daí você vê ali e também não acho que é inofensivo, não. Tem mensagem. Sempre tem mensagem, Mas, sim. cara, uma coisa assim que eu vejo muito e que eu reclamo muito com a Karina é relacionado aos doramas, cara. Como que todos os temas é igual. É sempre centrado num homem que tem muito poder e muito dinheiro, porque a Coreia do Sul é praticamente a busca o tempo todo dinheiro, né? Por isso que o Byung-Chul Han, que é originado, que mora na Coreia do Sul, fala tanto sobre isso. Porque se converteu, porque é um país completamente capitalista num nível assim... Consumista, surreal, né? Consumista num nível surreal, né? E com a sua maioria cristão, né?
país muito, extremamente cristão e consumista. Então, você assiste e parece uma inocência, né? Mas como que ali existe um culto ao poder, a ser bem-sucedido, a ser uma figura importante, e a mulher é sempre a menina pobrezinha da vida e aquele encontro, né? Parece inocente, parece uma bobeira, mas mostra um sistema, uma busca que está todo mundo inserido, sim, né? Que é uma busca por poder, né? Então, a gente vê, eu tava vendo um cara que como é que é o nome dele? Ele é um cara que vai viajando por aí, e daí só que ele mostra a realidade do país, e ele vai na Coreia do Sul, cara, e assim, é uma coisa bizarra, assim, as pessoas, uns totens gigantescos de homens, assim, todo maquiado, cara, sabe? Não é um humanoide, não é uma pessoa real, é tudo mascarado. As meninas lá dormem com alguns aparelhos que fazem elas envelhecerem mais. Quer dizer, até o sono foi escravizado pelo capitalismo lá, então é uma coisa muito louca, assim. E é tudo, de novo, é uma fuga da realidade. Fuga da realidade. É uma fuga do que é... Tentar negar a realidade que a gente envelhece, a gente falou que se a gente não tá... Se aqui, o que a gente entende como realidade ainda não é completamente a realidade, o pessoal quer ir pra uma camada mais profunda. Mais profunda. Né? É como, aí a gente citou aqui, como no Matrix, é igual aquele rapaz lá que ele prefere continuar dormindo e ter desde que ele seja rico lá, que ele tenha os prazeres todos dele. Eu prefiro ficar nisso do que ver uma realidade um pouco que não é bem isso, né? Que é um pouco pior, né? Aí a gente me veio uma coisa na memória aqui, que é um gatilho aí pro pessoal, mas a gente fala sobre chegar lá, né? Sobre encontrar isso. A gente vê que na nossa realidade em Londrina aqui, a Gleba Palhana é um dos lugares que mais tem suicídio no Brasil. Quer dizer, que na nossa cidade, no nosso contexto, é o lugar onde as pessoas se realizaram, né? Sim. Aqui na Zona Norte, onde eu moro, e a maioria das pessoas ali, você fica, se eu fosse pra Gleba, eu ia ser feliz. E daí lá é o lugar onde mais pessoas tiram a própria vida. Então... É porque bota toda o sentido da tua vida em um ponto que é um falso Deus, né? Sim. E o dinheiro... Totem, né? O dinheiro é um Deus perigoso, né? Jesus... Várias vezes falou isso, né? A gente vê Mamon, né? Eu acho que é o único que tem nome, né? Tem nome, então assim... E de fato é uma coisa que sempre... Porque o dinheiro, além dele te trazer coisas que você pode comprar materialmente, tem essa questão do poder, né? Então assim, a pessoa ela começa a achar... Porque o nosso problema principal como ser humano é querer ser independente de Deus, né? Querer que a gente, não só de Deus, mas no final das contas a gente quer a independência, né? A independência financeira é o quê? Eu não preciso prestar conta para ninguém mais, eu não preciso ter um patrão, eu não preciso de repente mais pensar que eu vou precisar pagar um aluguel, eu não preciso me sujeitar a ninguém. E esse ninguém, inclusive, é Deus, né? No final das contas, eu quero me desligar, porque assim, se eu tiver dinheiro, eu compro o que eu preciso, eu compro o que eu quero, eu compro o que eu gosto de comer, eu compro o carro que eu gosto de andar, eu compro a saúde. E a gente sabe que é tudo uma ilusão, né? É tudo uma ilusão. É um Deus de mentira, né? Sim. Mas convence. E aí o nosso mundo hoje, então, em que a gente tem tanta produção de coisas para consumo, ele é uma ilusão muito bem montada, né? É um sonho muito bem projetado. Construído, arquiteto, né? E aí é isso. A arquitetura, a origem da arquitetura não é uma serpente dizendo para a mulher, Deus não existe. É dizendo, Deus não te contou tudo. Você pode se tornar parecido com ele. Então, não é negar a existência de Deus, é dar ao humano o poder de se tornar parecido com ele. Exatamente. E aí você falou, eu nem sabia dessa questão aí da Gleba, mas se você vê, por exemplo, a pessoa ela chegou lá, e aí se do dia pra noite, de repente, ela perdeu essa condição. Nossa. Né? A gente viu isso na quebra da Bolsa em 2008, né? Então, assim, é uma taxa absurda, porque a pessoa, ela bota todo sentido na vida dela aquilo. Se ela não tem mais isso, não faz mais sentido viver. Né? Então, assim, é uma ilusão que as pessoas não querem viver nada diferente se não estiver dentro dessa ilusão. Eu prefiro a morte, né, em alguns casos, do que viver de uma forma que a gente não consiga experimentar o que esse falso Deus me oferece. Né? É meio que não tipo, literalmente, mas uma crise de identidade, de certa forma, né? Igual, e a gente vê o exemplo de como ser feito com Jesus, né?
que ele tem o ápice, vamos dizer assim, a experiência da vida dele mais braba até ali, que era o batismo, né? A manifestação do Pai, Filho e Espírito Santo. E o próprio Espírito leva ele pro deserto. E o inimigo não vem questionando ele ali no deserto com, igual o João falou, Deus não existe, por que você tá aqui no deserto? Não, se você é filho de Deus, faz isso. Então é o que acontece. A gente até falou sobre identidade, né? Sobre identidade, né, cara? Sim. Então se perde ali, tô num cenário totalmente, né? Pô, eu vou querer voltar para o que eu tinha, ou quero realmente ter o poder nesse sentido. Identidade, poder, né? Depois, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Necessidade física que ele estava tendo, depois de poder, depois de... O Jodson pregou sobre isso também, né? De fazer coisas mirabolantes, ser um cara, tipo, totalmente diferente de todo mundo e tal. Então E em todos os momentos, a gente parte-se do pressuposto de que o diabo queria fazer, usando Pedro e vários outros personagens, é tirar Jesus do caminho da cruz, né? Sem dúvida. Que é a nossa fuga hoje. Então, essas pessoas, elas estão nesse caminho, nessa busca, que é uma busca para fugir da cruz. Fugir da morte, da dor. A gente quer a eternidade a qualquer custo, menos o custo da morte. E a única forma de ganhar a vida... Se a gente perdê-la, né? Se a gente perdê-la. Show. Caramba. Acho que era isso, né? Brabo, hein? Muito massa. O primeiro episódio já deu bom demais, imagina nos próximos. Aí deu quanto tempo, Cruzeiro, hein? Olha aí. Brabo demais. 6 e ônibus. Faltou alguma coisa, Thiagão, do filme? Mano, eu acho que o que eu tinha notado aqui do filme era... Cara, mas então vamos, tipo assim, sendo bem simplista agora. Por exemplo, um crente. Pô, quero assistir um filme. Você indica, então, assistir A Origem ou não? Eu indico. É um filme que, assim, a gente não tem nada, assim, que possa... Ferir a fé, né? A gente também não tem nenhuma cena constrangedora, assim, que muito filme apelativa, né? Então, eu acho que é um filme interessante, sim. Pra se pensar, né? Pra se pensar, que é meio cabeção, assim. Não é tão complexo, né? Não é tipo... tem igual o Tenet, por exemplo. Tenet, mas... você vai ver, João, você assistir, mano, é meio... até chato pra mim um pouco, porque, cara... Muita linha temporal, né? Muita linha temporal, assim, você fica meio perdidão. É bem cabeção mesmo, mas esse aí tem uma história legal, né? Sim. Dá pra você ficar preso, entre aspas, ali e assistir legal. Né? Não tem, né, muita cena de violência, não tem nada disso. Então, assim, eu acho que é um filme bacana, indicado assim. Pra galera. Indicado. Show. É isso aí. Então, valeu, galera. Primeiro episódio do MJ Verso. Então, para explicar esse projeto, talvez nos próximos... talvez não, com certeza, né? Vai estar o Thiago com mais alguém. Thiago vai ser o cabeça desse O Luiz projeto. Fernando tá junto também. Luizão ele não também, participou acho que dos próximos aí, porque ele tava de licença paternidade na época que a gente começou. Luizão, mas agora ele já vai ser os cabeças aqui, né, da Blair, né? Então vai estar numa dupla diferente. E a gente vai passar naquela outra cadeira, né, João? Sim, você já passou em um episódio que tá gravado aí, né? O Interestelar, vou deixar pra galera o gostinho. Teve com o Cleverson, né? Com o Jaziel sobre Senhor dos Anéis também, que é um filme... Confesso que eu sou poser, eu falo, mas eu nunca assisti, assim, pegar pra assistir todos, assim. Eu assisti só Hobbit, que vergonha. Olha só depois. Mas quero assistir. E vai ter muito. Thiago, pra você deixar um bastidor pra galera aí, passou uma lista pra gente, né? Que a gente ia falar sobre um filme de cinema, não deu tempo de assistir, todo mundo assistir o filme, né? Thunderbolts. Vai sair ainda. Sim. Vamos assistir todo mundo pra poder falar sobre ele. O Thiagão passou uma lista de filmes que tem nos streamings, né? E o primeiro que a gente pegou foi esse do A Origem. Mas vai ter muita resenha massa. E foi de propósito pegar A Origem por ser o primeiro? Ou foi uma Olha, coisa de Deus mesmo? Na verdade, eu mandei uma lista. Mandou uma lista. Ele mandou a lista pra mim, né? Daí eu falei, vamos de A Origem? Eu nem tinha pensado que seu começo. Olha aí, nada é em vão, né? Tudo é ideia plantada. Mas eu vi que tem outro spoiler, Batman, Cavaleiro das Trevas também é Nolan, né? É trilogia Nolan, né? Então o Nolan é um cara... Será que ele tem algum background cristão, uma coisa assim? Eu ouvi falar recentemente que parece que ele andou falando disso, mas nunca teve. Nunca teve. Nunca ninguém falou, mas sempre tem muito contato, né? Sim, sempre tem muito contato. Né? Mas o que a gente comentou no começo, né? A gente acabando o episódio, vamos voltar a falar aqui. Mas a gente falou, né? Pra gente ter alguma conexão com essas histórias, elas precisam ter, de fato, alguma coisa a ver com a realidade, com verdade, né? Com verdade, com beleza, com justiça. Se não tiver isso numa obra literária, uma obra de cinema, a gente não se aproxima, né? Então, é por isso que as obras do Nolan, um grande diretor. Você falou do Duna, o Villeneuve também. Villeneuve tem A Chegada, Os Duna. Então, assim, tem alguns diretores que eles conseguem trazer isso pra gente, né? Então... Isso normalmente é que essas histórias sem pé e cabeça, elas não têm o storytelling da história de Cristo, né? Então, quando a história não tem a questão da origem, redenção, origem, queda, redenção e consumação... Sim.
você não se conecta. Né? É difícil, né, cara? O Dostoiévski dizia que a beleza vai salvar o mundo. Então a gente só... Né, Agora ele bradou, hein? A gente se aproxima porque a gente enxerga ou verdade ou beleza. Coisas que, como mariposas são atraídas pela luz, nós somos atraídos por esse tipo de história. Né? Tanto que a gente fomentou no episódio Jesus falou através de histórias. Verdade. Né? Ele queria transmitir lições e falou através de parábolas. Por quê? Isso mexe, né? A gente gosta, né? Sim. A gente fica revoltado quando alguém é traído numa história. A gente fica... a gente quer ver a redenção de alguém que precisa ser redimido. Então, essas histórias que nos aproximam é justamente por isso, porque elas têm algum ponto de contato com isso. E essas outras que não têm, aí... Fica meio descolado. E é por isso que a nossa sociedade vive um mal-estar tão grande. Porque tudo que a gente olha como estrutura está sendo desfeito, né? Desfeito, as coisas não têm mais forma. Modernidade líquida, né? As pessoas não têm mais forma. O belo já não é mais belo. Então você fica. A gente tentou desconstruir isso. Desconstruir o belo. Mas não dá, porque toda vez que alguém faz alguma obra que tenha beleza, todo mundo quer. Né? A gente hoje vive numa produção muito maior de obras que não tem muito sentido. Só que aí alguém cria alguma obra que, pronto, vira um sucesso. Cara, dificilmente. você falou isso, Thiago. Até a gente não quer acabar esse episódio. Né? Eu vi uma discussão sobre CGI, né? Que é efeito especial. E aí falaram, pô, vocês perceberam que parece que tá piorando? Tá piorando. Verdade. Porque olha o CGI do Senhor dos Anéis, lá do Sméagol, né? Entendeu? Como é que era? Só que eu fiquei pensando, pô, os caras estão largando. Só que será que não é proposital? Pois é. Pra desconstruir o que era belo. Isso aqui é o Shrek, cara, que saiu esses dias aí. Nada a ver, né? E tem muitos outros aí. Mas uma coisa assim, do belo, que é uma coisa que eu tava vendo um documentário essa semana, a construção do belo, ele não funciona quando você precisa de uma cadeia de produção em velocidade. Também. A Marvel caiu nesse. Cara, eu vi um documentário sobre Charlie Chaplin. A cena acho que é a moça mais bela da cidade, alguma coisa assim. É uma comédia romântica que ele teve que fazer. E tem uma cena de 3 minutos onde uma mulher cega entrega uma flor pro Chaplin. E ele tinha que fazer sem falar. Cinema mudo ainda, né? Que ele foi confundido com um milionário. Ele grava uma cena de 3 minutos, ele demora 565 dias pra gravar, mano. Você tem noção que é ficar 565 dias gravando uma cena de 3 minutos? Esse se a gente entrar nessa discussão, dá pra gente fazer outro episódio sobre arte, né? Porque a arte foi sendo mudada, né? O que é belo, o que é arte de fato. Você bota hoje uma caixa amarrada em cima do negócio que pronto, é arte contemporânea, né? Mas, por exemplo, você deu o Charlie Chaplin. Na minha cabeça já veio de novo o Tolkien, né? O Senhor dos Anéis nunca vai ter uma outra história parecida com o grau de relevância e de importância que tem para a cultura pop como eles, nesse sentido de fantasia, talvez alguém crie em outro cenário, porque assim, é uma obra que durou uma vida inteira. O Tolkien, por exemplo, eu gosto muito do Lewis, das obras Nárnia. Só que Nárnia é uma história para criança, uma alegoria. É muito legal, é muito bacana. A gente que é cristão, inclusive, tem mais facilidade porque a gente entende esse pano de fundo, ali, né? Mas assim, ela não alcança tanta gente. Por quê? Porque já é algo um pouco mais simples, mais simplificado, né? E o Tolkien, ele gastou 60 anos da vida dele escrevendo a mesma história. A mesma história. Depois o filho dele pegou essa obra e mais 40 anos ali para encaixar o Silmarillion, na verdade, quem reuniu os contos, que o Silmarillion é como se fosse o Gênesis do Senhor dos Anéis. Foi o filho dele, ele já 40 anos. Então, assim, uma história com 100 anos para ser escrita. A gente não vai ter mais isso. Hoje, na nossa sociedade de conteúdo, Netflix, streaming, tem que ter 20 filmes novos. Não tem como, né? O Charlie Chaplin, 500 dias. Imagina. Pô, mano, isso é inimaginável. Porque não é uma cena, imagina e não é uma cena gravada na rua. Ele construiu um estúdio que parecia uma rua e ficava passando o carro o tempo todo. E o carro do milionário, que dele tem uma ideia que ele entra pela porta do carro do milionário, sabe? E ele sai pela outra porta e bate a porta. Quando o milionário entra e bate a porta, a mulher ouve e fala, ele foi embora, aquele cara que acabou de comprar a flor é um milionário. Mais ou menos isso. Então, tipo assim, cara, olha a complexidade do que ele tinha que passar ali. A ideia, né? E quanto custou milhões
Isso dólares pra é ele. impossível hoje, né? Na sociedade de consumo. Pra ontem, né? Você precisa de muito conteúdo e aí a qualidade, é óbvio, vai cair. Foi o que eu preguei lá Em céu? na Icel, sobre a parábola do homem que edifica a casa sobre a rocha. A gente tem dentro do ideal, porque sempre que a gente fala uma parábola, vem na nossa cabeça uma imagem, né? A gente tem uma imagem de um homem que escolheu topografias com substratos diferentes, lugares diferentes, terrenos diferentes. Um construiu na rocha e outro lá na beira da praia. Não, Jesus está falando que foi no mesmo lugar. A diferença é a profundidade para que chegue na rocha. Então ele está falando, a Lucas vai dar mais um pano de fundo melhor falando sobre isso, sobre o homem que cavou com profundidade para encontrar a rocha. Então, sem profundidade, sem cavar, sem esforço, a gente nunca vai construir nada sólido. E é os 3 P, né, João? Qual que é? Você lembra? Profundidade que gera permanência e que só é possível através da prática da palavra. Que isso, então, hein? O cara usou os 3 pontos com 3 P ainda. 3P. Então, a arte é isso. A arte é... Que seja lá qual for, desde a pintura, né? Assim, os grandes pintores, quanto tempo eles demoravam para aprender a técnica daquilo? Verdade. Porque exige técnica, né? Aí, os músicos, né? Um grande músico, um grande... Que é, assim, especialista no instrumento. Quanto tempo ele não precisa dedicar de aprender, de se dedicar, de estudar, de treinar para chegar nesse ponto. Eu penso também você falou de arte, as esculturas, cara. Michelangelo, né? Nível de detalhe, né? Até hoje, né? Por exemplo, o pessoal vai à Capela Sistina lá, vê tudo aquilo que foi pintado. Por quê? Porque tinha muito esmero, tinha muita técnica, o cara gastava a vida inteira fazendo aquilo. E ninguém hoje está disposto muito a gastar a vida nisso. Né? E aí a gente chegou nessa ideia atual, contemporânea, não, que tudo é arte, tudo representa alguma coisa. Pode até, em certo sentido, você pode até dizer, beleza, vamos concordar que tudo vai significar alguma coisa. Mas não tem beleza. Pode ter até algum significado, e o significado às vezes é nonsense, né? Não tem. Mas para ter beleza, tem que ter sentido. Tem que ter esse sentido e precisa haver esmero do artista, dedicação, né? Dedicação empenho, pela arte dele e tal, trabalho, né? Eu acho que foi Michelangelo que falou que quando esculpiu eu não lembro qual Davi? que é Davi, né? Pode ser. Aí foi Davi mesmo, que daí ele fala, como é que você esculpiu tão perfeitamente essa pedra? Ele falou assim, eu tirei da pedra tudo que não era Davi. Então, tipo assim, trabalho para tirar da pedra tudo que não era Davi, né? Tipo, Davi tá lá e ele só precisava tirar daquela pedra. Então, tipo assim, é uma coisa que o que vai ser do futuro da produção humana, né? Porque se a gente levou o homem a um nível de produção que ele já não é mais capaz de entregar. E agora com a IA, cara, você viu a nova do Google? Que deixa a gente cada vez mais preguiçoso, né? Só saber né, entre aspas, mas saber o prompt ali você já faz. Mas mano, assim... É bem básico. Você consegue copiar uma emoção a ponto de que no futuro a gente vai ter filmes feitos por inteligência artificial. Sim. Não sei se vocês viram, a gente estendendo o papo aqui longe. Saiu um vídeo esses dias de como se fosse um pastor afro-americano pregando e tal, e é um vídeo construído, eles falaram, a gente não sabe agora, que é um laboratório 100% feito por inteligência artificial. E aí o laboratório diz que a gente já tá, e aí voltando até pro tema, que a gente já é um experimento para saber se a gente sabe ou não sabe o que é real, o que é um vídeo real. Eu vi o John Piper falando sobre isso. Você já viu? Da oração? Da oração. Eu vi. Brabo. Então, e a gente não, na verdade, a gente não consegue mais saber, discernir, né? Cara. Esse dia a avó da Gabi falou, rapaz, eu vi um passarinho tocando violão, coisa mais linda. Então, pra ela, tipo assim, imagina, mas agora, mano, imagina isso aí na pregação, velho. Aquele do Google mesmo, que o Vitor mandou, eu demorei pra entender o que era o vídeo. Aí o vídeo era uma demonstração de um conteúdo produzido 100% por IA. E eu não percebi. Não dá pra perceber, né? E tipo assim, há um ano atrás dava. Então daqui 10 anos... Os robôs também, né, cara? Eu vi lá que o Elon Musk tá produzindo lá, um tava bem top lá, dançando e tal, e ele falou que não é o que ele quer ainda. Imagina, tá um robô com a cara do... E saber que tudo isso tá pautado em produção e resultado. Sim. Entendeu? Então o caminho, ele já não importa, porque você consegue encurtá-lo. Só que daí você nunca vai produzir mais o Senhor dos Anéis na história. Não dá mais. Né, Só que da mesma forma, eu concordo, mas igual você falou, né, Thiago? Quando sai alguma coisa assim, o pessoal... porque tem remanescente, né? Eu fico pensando, se não é um ciclo, né? Tipo, uma hora isso aqui vai acabar e aí vai voltar algo mais... E vários
nichos da sociedade, isso já voltou. Sim, tipo, a não ser que Jesus volte antes, é um Isso, ciclo, é um cara. É um ciclo. ciclo, porque a sociedade passa, né, por períodos que, assim, é um deserto de produção, né? E aí depois ela volta e surge, Você né? sente o abalo sísmico que deu na sociedade, né? É. Porque por não ter produzido arte que é tão importante, né? Então tem que voltar às origens e tal. Mas eu não sei até que ponto eu acho que uma as ideologias mais potentes que nós temos é o do consumo. Sem dúvida, Parece que sem o mundo dúvida. vai se autodestruir A qualquer momento. por essa ideologia, né? É, porque isso meio que é uma anestesia, né? Sim. Todo mundo vai ficando meio anestesiado, é um conforto extremo, ninguém quer se incomodar muito com nada, ninguém... E é engraçado de como escravizaram o cristianismo para esse propósito, né? Também. Que tudo isso está, querendo ou não, esse capitalismo está pautado num cristianismo que foi escravizado para, Sim. né, para te dar o bem-estar aqui, ser um miserável aqui na Terra, né? Ter tudo. Já dá pra falar sobre o livro de Eli também, que é outro filme bravo. Ah, legal. Que ele pega e palavra. fala exatamente sobre isso, né? Pegar ele queria texto, a Bíblia pra poder, né? Mas no Usar o- final tem um... A Bíblia mal interpretada é Interpretada. uma ótima maneira de induzir as pessoas Sim, sim. ao que você quiser. Porque se você assistiu o Dietrich Bonhoeffer lá, a história Você dele... assistiu Sabe o assistiu filme, né? Eu não vi o assisti filme ainda. dele Mano, também. É massa? sensacional. Eu falei pra te assistir e nem fui. E é totalmente sobre totalitarismo. Como ele entra dentro da igreja ortodoxa e rouba ali toda... E chega um ponto que Hitler transforma até os 10 mandamentos. Um dos mandamentos é que você teria que ser ariano. Então, ele corrompe Jesus, coloca vários textos na Bíblia em que Jesus era ariano, entendeu? Sem o Suassuna, só ariano. Então... Nossa, não era cearense, pernambucano, né? Sei lá. O baiano, bicho. Não sei também. Também não Pernambucano, lembro. eu acho. Será? Eu não sei. Que é outro ótimo contador de história do Brasil. Né? Nossa, é brabo. Então, assim, você vê, escravizou o evangelho e foi o evangelho ali que foi uma das portas de entrada para que Muito por falta de discernimento e conhecimento do povo, né? Porque se o povo tivesse um povo lá que falasse, opa, não, né? Não, exatamente. Tinham poucos, né? Não é que tinha poucos. ninguém, O né? Dietrich morreu por isso, né? ir Mas não contra tinha isso. um número Suficiente suficiente pra ter pra falar, relevância, opa, vamos frear isso aqui, né? Exatamente. Mas erramos, ele é paraibano. Paraibano. Nascido de João Pessoa. Mas, mano, esse do Dietrich, mano... Vou assistir. Mano, é que eu não vou dar spoiler, mas... Será que já tá em algum streaming? Essa cena final, mano... Não fala, João. Tava no cinema, né? Bonhoeffer, eu nunca É sei falar. Bonhoeffer. É Bonhoeffer. É Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer. É. Não, mas Como que é a pronúncia Como que é a dele? pronúncia? Eu não sei, eu já ouvi falar Bonhoeffer mesmo, né? O que os caras... É que os É caras que os caras são falam... americanos, né? O filme é americano, não é? Eles falam Dietrich Bonhoeffer. Aham. Deve ser. É alemão? Ou Bonhoeffer. Bonhoeffer, sei lá. Bonhoeffer, sei lá. É isso aí, né, Thiagão? É isso Show de aí, bola, gente. cara. Valeu Foi top. pelo... Esse episódio Foi sensacional e eu já espero... Se eu não estiver na mesa, eu quero estar ali sentado pra ouvir sobre os outros episódios. Não, Aí, vai ter um episódio que vai ter, já Não, teve... vamos revezando aí. Marcon, vai ter ser- Agora a ser Rodeira. A massa. Rodeira também é... Também não, ele é o cinéfalo aqui do... Não, eu curto bastante do cinema. JCast. Mas é isso, galera. Valeu demais pela presença. Compartilhe esse episódio com mais alguém. Você que gosta aí de filme, de livro. Vamos falar de livro também, né, Thiagão? Sim, a gente Nossa, a tem ideia uns é livros falar. inclusive tem uns... Não vou dar spoiler, não. Deixa tem aí. Tem uma galera aí que tá com uns livros aí pra ler, que vai participar aí também. É legal. show de bola. Então, ó, se você é um cara que gosta de cultura pop, conhece alguém, talvez tenha uns grupos no WhatsApp, né? Da galera que tem grupo de filme, essas coisas, de livro. Karina, né? Tem um grupinho de livro, tem. que ela tem aí, ó. Opa, aí, ó. Aí, ó, já. Não, ela- tem que pegar umas especialistas lá pra falar de algum mas livro tem que outro. pôr uns livros bons lá, pelo amor de Deus. Cada dia é um livro pior que o outro. Clube Agora do- ela tá lendo... Vixe. Ela tava lendo lá tudo, absolutamente tudo é espiritual. Que aí eu fui investigar lá, o autor, ele é universalista. Eu falei, Ai, ô que Karina, você tem que Vixe. pesquisar. Se você for pôr você tem que pesquisar o autor, É, né? vai pegar. Porque vai estar totalmente enviesado no que o cara pensa. Com certeza. Ah, agora nós já leu? Agora já foi. Já foi. Mas é isso aí, compartilha com todo mundo. Qual a hashtag de hoje, Fiuza? Pensou aí? Ah, a origem, Camadas. né? Camadas. Falando em camadas umas mil vezes aqui. Fechado. É verdade. Se você assistiu até o final, pra gente saber que você foi até o fim desse episódio, deixa aí hashtag Camadas, beleza? Valeu demais. Dá aquela moral pros nossos patrocinadores. Valeu, Fios Arthur aí, que estão trabalhando de verdade. Eu também só resenhando. Né? Posso ler um versículo? Nossa! O cara tá crente. Claro, Nil. Falando sobre relação... Hoje foi tudo sobre pensamentos, ideias Sim. e de como, igual Jesus fala, o pecado, só de pensar você já pecou. Porque ali é onde nasce
todas as ideias Sim. e as ideias se materializam. Né? Antes de você ler, Gil, lembrei de uma coisa. Tava trocando ideia com o Mateusão, Matheus Wutz, que sabe? Sim, sim. E ele deu falar de fazer também uma série sobre saúde mental, mano. Nossa. Imagina, mais um braço. E aí, sobre esse filme, pô, ele também tem muita autoridade pra falar, o cara sobre a mente, né? Então, Mateusão, você tá convidado pra me trocar ideia um dia na mesa aqui, se for um tema sobre filmes cabeção. Na também, verdade, você o que a gente queria, de verdade, é que o MJCast fossem vários MJs dentro do MJ. Mas aí começou, e que tiver, você com o universo, o outro com a mente, cada um, e nós só com a graça. Né? Vai, João, lê aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Então a gente precisa estar com o nosso pensamento, que é a nossa mente ligada em Cristo, né? Então Paulo fala muito sobre a metanoia. E isso aí é pós ele falar sobre alegria e paz, né? Então a galera que tá tão sedenta por isso, a resposta tá aqui, ó. Pensai no que é bom, no que é honesto, no que é justo. É isso aí. Fechou? Glória a Deus. Vai fazer o finalzinho pra acabar? Que ele cresça, A gente diminua. principalmente a barriga. Tamo junto, galera. Valeu! Valeu. Aê.